Ele está aqui, ele que é professor de inglês, instrutor de inglês também, como diz meu amigo Everton Scarpim, dos pilotos aí por todo o Brasil. Ex-controlador de voo, está aqui para contar umas histórias bacanas pra gente. Vem pra cá, meu querido amigo Eduardo Guilherme. Aê! Haja coração. Aê! Grande Eduardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Grande Eduardo, e aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem. Amanhã eu queria até comentar com vocês que é o Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo. É amanhã, aí. coincidência, hein? Olha só que coincidência. Controlador de tráfego aéreo. Primeira coisa, conta pra gente o que é essa função, porque eu, como uma leiga, não sei. O controlador de tráfego aéreo é aquele profissional que controla e gerencia o fluxo de tráfego aéreo, os aviões, entre a sua decolagem e o seu pouso. Ah, interessante. Ele é o responsável pela segurança desse voo, desde a decolagem até o pouso. Que demais. E amanhã comemora-se, então, olha só que demais, Olha, hein, Dia Zico? 20, Internacional do Tráfego Aéreo amanhã. Você vê como ele é tão eficiente que ele chegou um dia antes. dia antes pra como não dar controlador, problema. né? Para não dar problema. O controlador sempre se antecipa ao tráfego, né? Tá sempre preparado ali, né? Exatamente. E alguma história que de repente te causou um pouco de medo? Falei, meu Deus do céu, não vem, cara, não vem que você não pode chegar e volta, O remete. controlador de tráfego aéreo, ele tem muitas histórias. Mas normalmente o público fica muito curioso em saber sobre disco voador, né? Disco voador sempre chama muito a atenção aí da galera que tem essa curiosidade. Meu Deus. E a gente sempre é questionado sobre isso. Eu lembro uma noite, eu trabalhando de madrugada, e de repente o piloto fez um contato comigo perguntando assim, o Centro Curitiba, que é o nome do órgão de controle que eu trabalhava, tem alguma aeronave aqui próximo a mim? E nisso eu tomei um susto pensando que eu tivesse cometido algum engano, né? Sim. E eu olhei pro radar, só tinha o avião dele, não tinha mais ninguém. Eu perguntei, comandante, o senhor pode confirmar o seu questionamento? E ele falou, sim, existe algum avião aqui próximo a mim? Porque eu tô vendo aqui as luzes bem aqui ao meu lado e tá bem próximo, né? Eu falei assim, comando, não temos ninguém do seu lado. E eu perguntei a ele, você quer reportar esse fato? Ele, não, deixa pra lá, deixa isso quieto pra não poder causar uma polêmica. Mas é comum acontecer. É comum, sério isso? É comum acontecer. E de repente ninguém registrou, tirou uma foto, nada? Olha, pra falar a verdade, eu já vi algumas fotos, mas comigo trabalhando não. Mas eu já tive algumas situações que o piloto reportava que tinha visto, nós chamamos de avistamento, né? Avistamento. Algumas luzes próximas que não pareciam ser um outro avião e sei lá o que era. E você desconfia que seja mesmo? Eu desconfio, sim, com certeza. Mas existe tirando um belo racha do lado do avião. Se eu não passar esse avião da Gol, vocês vão ver. Parando do lado, olhando, falando, ele não tá entendendo o que eu tô fazendo aqui pra gente fazer uma disputa. É isso, comunicação. Vamos ver quem ganha a corrida aqui em cima. É isso, exatamente. Pô. Mas uma nave desse de grande porte, assim, não ser pego no radar é até difícil, né? É muito difícil o radar captar uma aeronave, ou melhor, um objeto voador não identificado, porque para que ele possa aparecer na tela do radar, ele precisa de um equipamento chamado transponder. Entendi. Então esse transponder, ele emite um sinal que o radar identifica e codifica como se fosse um avião. Então para aparecer no radar é muito difícil. Por isso que a gente nunca viu. Mas que tem. Não sabia. Bem legal, bom saber. Transponder, exatamente. Ele funciona até para fazer a segurança e a separação dos aviões para que não cheguem muito perto. Mas o pessoal pode voar tranquilo, que os controladores estão preparados aí para fazer sua segurança. Fiquem tranquilos. Que doideira, que demais. Né, e Eduardo, você também é professor de inglês lá para os pilotos, isso? Isso. Eu desde 95, eu já trabalho com essa parte de inglês de aviação e eu tenho uma escola que prepara pilotos para voarem no exterior. E essa certificação permite que eles possam voar para fora do Brasil, do país, né? Caso eles não tenham essa certificação, eles não podem voar para fora. Então eu preparo os pilotos para que possam exercer a função fora do Brasil. Que interessante. E olha só, porque o piloto, ele tem um inglês, é bem isso que você falou, né? O inglês que você faz para pilotos, que ele tem o inglês dele mesmo. Tem inglês só dele, né? Que a gente não entende, que ele fala... Normalmente não.
fala, puta, não entendi uma palavra do que ele tá falando. Você tenta ali, tenta. Você fala, puta, mas não vai. Meu português já é ruim, mas o inglês meu não tá tão ruim assim, hein? Ele tá, não consigo. Mas isso é proposital pra você não entender mesmo. Ótimo. Pra você não entender. Perfeito. Já é de E funciona, cumpre a função, então, que eu nunca entendo. Exato. Totalmente. E Perfeito, Poxa, gostei. Tô aprendendo. Vai bem. Você já participou de alguma coisa como controlador de tragédia aérea, alguma coisa assim? Eu já participei, sim. Já o acidente da TAM lá Eu não vi outro avião. Não. Esqueci de avisar. Só esqueci. Participei, esqueci de avisar. Eu era o responsável. Brincadeira, não foi não. Aquele acidente o avião da TAM. O Legacy? Não. Foi lá em Birigui que houve. O avião matou a vaca. Só quem morreu foi a vaca. Sério? Lá em Birigui. Exato. E o churrasco, exatamente. E eu tava trabalhando esse dia, mas assim, diretamente com o avião cair comigo, controlando, não. Felizmente não. Mas já houve colegas que infelizmente tiveram que passar por essa infelicidade, né? Por causa do Legacy. E outros que não são tão divulgados pela mídia. Mas já aconteceu comigo também que o piloto voando com um avião particular. O avião era dele, com a família, e ele começou a reportar que a hélice do avião estava com vibrações. E começou com uma vibração pequena e de repente ele reporta pra gente que o avião perdeu a hélice e só tinha um motor. E eu pedi pra confirmar, confirme, o seu avião perdeu a hélice? Ele falou exatamente, a hélice saiu da aeronave, caiu. E ele estava com a família a bordo e pediu para que nós pudéssemos ajudá-lo. E a gente pegou um mapa de um terreno, e ele pousou numa rodovia em São Paulo, no interior de São Paulo. Ele conseguiu... Mas deu boa. Deu boa. E posteriormente, né, ele foi fazer uma palestra no Sindacta e nós nem sabíamos que era ele, porque ele era piloto da antiga Varig. E ele, fazendo a palestra, citou esse fato. Que alguns colegas nossos tinham salvado, né, a vida dele e da família dele, e ele queria agradecer a essas pessoas. E aí o meu colega estava lá, Guilherme, é a sua vez, vai lá. E aí ele tirou do paletó dele o brevet e me deu de presente e agradeceu por ter salvado a família dele e ele também de uma tragédia, né? Legal, muito legal. Foi uma coisa que a gente guarda pra sempre isso aí. Vocês têm medo de viajar de avião? Vocês já... Não. Eu adoro. Eu andei de avião pela primeira vez em fevereiro, acho que eu até contei aqui já, né? Que eu fui pra João Pessoa, foi a minha primeira vez de avião e eu parecia uma criança quando vê um doce, assim, sabe? Eu fiquei na cara, assim, da janela, daqui até São Paulo. Mas eu não pisquei, assim, é muito emocionante, né? A aviação é algo que é fantástico, né? É lindo, emocionante ver as nuvens ali, aquele contato com Deus, assim. Você para pra refletir muita coisa, eu achei espetacular, assim. Não, eu gosto também. O problema é que parece que a internet, ela tenta atrapalhar o seu sono um dia antes de viajar de avião, né? Por quê? Você tem uma viagem no dia seguinte, o que a internet te recomenda de vídeo de acidente aéreo é um negócio assustador. Não abro. Se eu abrir isso aqui, eu acho que o seu celular também tem aquele microfone que capta que pega o que tá falando. Com certeza. Aí ele começa a jogar pra você esses vídeos, né? Porra, eu já nem abro. Falo, se eu abrir, eu não vou. Exatamente. Eu não tenho medo, eu não quero passar a ter. Não precisa. Não, já tá tranquilo assim. Já tô com os medos que eu tenho, já estão ótimos. Já precisa, eu não preciso ter mais um o piloto é obsessor. Não quer. Já é muito medo pra uma pessoa só. Já tem os meus, tô tranquilo. Não precisa. Não dá. E esses aviões de pequeno porte que a gente vê, o pessoal voa final de semana, aí existe um limite, né, de altura, tanto 1.000 pés. Sim. Esses não tem transponder? Também tem que ter transponder pra, de repente, passar do nível lá do espaço por exemplo, aéreo. Quando decola da sua cidade, Zico, lá em Campo Largo, né? Ele tem bastante. Até alguma coisa entre 4.500 pés, 5.000 pés, ele pode voar assim por conta, digamos. Ele provê a própria separação dele para o terreno e para outras aeronaves. Mas existe logo acima o espaço aéreo controlado que ele precisa ter o transporte. Se ele não tiver, ele não pode entrar.
Então Entendi. ele pode sofrer aí uma multa, alguma coisa parecida, exatamente para que possa ser feita a separação dele com outras aeronaves. Campo Largo é terra de grandes pilotos. Grandes pilotos, O comandante Richard tá aqui, também é de lá, o Ivanhoé, Everton Scarpim, o Jader. Pô, o Jader tava em Londres, né? Gosto muito grande dele. Jader, vários pilotos em Campo Largo. Grandes nomes, olha Nossa, só. bastante. O que faz não ter o voo, por exemplo, assim, cancela? Porque assim, Curitiba atrasa direto. Tem uma época que atrasa bastante, coisa de neblina, essas coisas. O que é o fator determinante? Assim, não tem como, isso aqui não dá pro... Eu vou citar um exemplo bem curioso. Curitiba é conhecidamente com o inverno, né, bem rigoroso, e esse ano houve uma formação de gelo na asa dos aviões que estavam aguardando para decolar de um dia para o outro. E existe uma limitação que precisa passar um produto para que esse gelo seja derretido e não se forme novamente gelo. Então muitas aeronaves ficaram em solo aqui esse ano exatamente pela formação de gelo, coisa que no Brasil não existe, né? Sim. E no caso o Afonso Pena é um aeroporto bem moderno, com novos equipamentos, porém o equipamento que auxilia o pouso com quase zero de visibilidade, os cabos desse equipamento foram levados, emprestados por algumas pessoas e o equipamento ficou fora do ar. Você tá brincando que fizeram isso? É sério. Talvez fosse em Paris, né? Não em Curitiba. Meu Deus do céu, cara, fazem isso. E olha só, pode continuar. Não, pode mandar. Não, a história ainda continua? Não, já terminei. Já terminou? Obrigado. Aquelas, né? É que o horário estourou. Aí a Ju ela fica com o olho no gato, na sardinha, no passarinho, sei lá o que. Exatamente. Ela fica ali, horário e tal. Aqui. Mas o papo tá muito gostoso, né? Mas, infelizmente, chegou o fim da nossa tarde de quarta-feira. Passou voando. Foi bom, nossa tarde, e com um super beijo pra você.